Paz, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero falar uma coisa com vocês. Eu tenho gravado uns vídeos e esses vídeos são para aquelas mulheres guerreiras, aquelas mulheres que estão guerreando e lutando pela sua casa, lutando pela sua família. Então quero dizer para vocês não desanimarem, para vocês se manterem firmes, crendo que Deus está com vocês nessa batalha e que vocês serão mais que vencedoras. Vocês creem nisso? Por que tenho que crer, pastora? Porque está escrito. E se você é filha de Deus, se você confessou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, é porque você crê, certo? Na palavra de Deus, eu até vou ler aqui, eu separei aqui. Deus diz na sua palavra que existe um caminho. E é só um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6. Então eu quero dizer para vocês, existe um caminho para chegar a Deus. E esse caminho é Jesus, é o Filho, aquele que deu sua vida por nós na cruz, aquele que sofreu, que apanhou, cuspiram no seu rosto, bateram nele. E uma coisa que eu sempre paro para pensar, que se ele quisesse realmente Jesus, né? Ele teria acabado com essas pessoas, destruído elas, acabado com essa coisa de humilhar ele, porque era filho de Deus. Ele era humano aqui na terra, ele era homem, sim, mas se ele olhasse para o Pai e pedisse: Pai, não dá. Eles viram todas as obras que eu fiz, eles testemunharam os milagres e mesmo assim eles me levam para a cruz. Mas Jesus nos amou tanto, 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 que é um amor que ninguém na face da terra tem que pode ser comparado com o que Jesus fez. Então, ele foi lá, ele sofreu, ele apanhou. Pregaram ele naquela cruz. Ele falou: tenho sede. Pegaram uma esponja suja de vinagre, tocaram na boca de Jesus. Uma esponja que, se for estudar a palavra, era usada para limpar ladrilhos, banheiros. E muito mais do que isso, que eu não quero nem falar. Furaram Jesus. Pegaram uma lança e furaram ele. Ele estava na cruz já. Ele já tinha passado por toda a humilhação. Mas chegou a hora. Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas falhas. Que foi sobre ele, naquela cruz. Ele falou: está consumado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É esse o caminho. É esse Jesus que pagou o preço por nós. Ele está olhando, ele está ouvindo as nossas orações. Clama a mim e eu responderei. Então não desistam de lutar pelos seus filhos, pela sua casa. Fale palavra de bênção dentro da sua casa. Fale palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Mulheres guerreiras, mulheres que se ajoelham ao quarto, que fecham a porta e choram na presença de Deus.
Não seja só mais um na multidão. Como eu vi a palavra no templo, onde o pastor trouxe assim, você quer ser só mais um na multidão ou quer ser um discípulo? Eu quero ser um discípulo, eu sou serva de Deus, eu glorifico a Deus. E você faz o quê? Ora, canta um louvor, mas depois sai do seu quarto, sai da sua intimidade, briga, chuta, xinga, humilha seu esposo ou humilha seus filhos. Nós não podemos aceitar o pecado. Assim como Deus ama a todos, Ele só não ama o pecado. Daí a gente ora e clama a Ele. Tem mais um aqui que eu separei, né? Deus diz que você precisa se entregar. A nossa direção é Jesus. Então tá assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Tá lá em João capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles. Ele não vai forçar. Ele não vai forçar, porque se ele quisesse, ele já teria agido. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que nós queremos. Não é que nem a vida, né? A vida diária nossa. Nós não podemos dizer eu não quero trabalhar. Nós temos que trabalhar. Se nós quiser ganhar o financeiro, o sustento para nossa casa, se a gente quer comprar uma roupa, se a gente quer participar com a comunidade numa pizza, dividir, nós temos que trabalhar. Levantar cedo. Pessoas que trabalham à noite, virar a noite trabalhando, ainda chegam em casa no período da manhã e muitas vezes nem podem dormir, tem coisas para fazer. Agora eu digo uma coisa, a gente faz isso, vamos à luta, vamos e fazemos, lutamos, trabalhamos lá 8 horas, tem gente que trabalha 12 horas. Mulheres trabalham 8 horas na empresa, chegam em casa ainda trabalham. Vão fazer janta, vão ver roupa para lavar, vão ver como os filhos estão, vão ver os cadernos, vão ver se eles estão estudando. Aquele filho que não está em casa, que já ficou na adolescência, já está se sentindo um homem. Usuários dependentes de químicos. E a gente chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Senhor é meu filho. Na palavra diz que ele é herança do Senhor. O Senhor nos deu para cuidar. Me ajuda, me socorre. Não é com briga. Não é com grito. Ore e determine que os seus filhos são bênçãos. Determine que a sua casa e sua família servirão ao Senhor. Glorifique a Deus todos os dias, ao levantar, ao deitar. Tire um tempo a sós com Deus. Tire um tempo a sós com Deus. Vá ao templo adorar a Deus com seus irmãos. Não seja mais uma na multidão. Guerreira, se alistou no exército de Deus. Deus é o nosso general, o grande El Shaddai. E ele nunca perdeu uma batalha. Ele venceu o inferno. Ele venceu o inimigo, Satanás. Foi derrotado e condenado. No último dia ele será lançado nas profundezas. Então vamos cuidar da nossa alma, porque o nosso corpo vai virar pó. Minhas amadas, creia
que Deus é convosco todos os dias. Ele deixou escrito isso. Está escrito. Ele não nos deixaria. Ele não nos deixa só. Vamos lá? Vamos à luta. Vamos guerrear. Tá aí, segunda-feira. Começamos o segundo dia da semana, né? Começamos aí já cedo na batalha. Lutando e glorificando a Deus. Oh glória, oh glória. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: o maior escritor do mundo está escrevendo minha história. Se nós colocarmos a nossa vida na mão de Deus, Ele vai continuar escrevendo, porque Ele já escreveu. Ele já nos conhecia antes mesmo de nós nascer. Louvado seja o Senhor. A luta vem para nos amadurecer dentro da palavra. É só isso. Fique firme. Fique firme. Deus é bom. Deus é bom. A palavra diz. Jesus falou assim quando chegaram e disseram para ele que ele era bom. Ele disse: bom, só o Pai. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, obrigada Deus pela noite. Obrigada pelo domingo. Obrigada Deus por hoje, por acordar, abrir meus olhos. Obrigada Deus por estar conosco todos os dias. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Eu sei que o dia está nas suas mãos. Pai, a nossa vida está nas tuas mãos. A nossa casa, a nossa família. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho, olha por os nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, livra eles, guarda, protege, Pai. Protege os maridos, protege as esposas. Pai, nós declaramos para o mundo espiritual que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o Senhor que está no comando da nossa vida, Pai. Pai, cuida dessa família, cuida, Pai, dessas mulheres guerreiras, essas mulheres que calçaram a sandália, Pai, do Evangelho. Essas mulheres, Pai, que estão com a espada na mão, essas mulheres que colocaram o capacete, a couraça. Pai, essas mulheres que saem falando que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós te louvamos e te adoramos. Derrama bênção sobre as tuas servas. Derrama bênção sobre os filhos das tuas servas. Pai, abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa mesa, nossos armários. Que nunca falte, Senhor, o pão nosso de cada dia na casa da viúva, dos órfãos, Pai, e dos menos favorecidos. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Para sempre seja louvado. Assim eu oro em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e já agradeço. Amém. Amém? Amém, amém? Então, Deus abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, amada.